Povo de Deus! A live Entre Obreiros e com excelente desejo vai começar em instantes. Tudo está sendo preparado com temor, oração e dependência do Espírito Santo. Não saia, não desligue. Há uma palavra vinda do céu direcionada ao teu ministério, à tua casa, à tua vida. Fique conosco. Convide mais alguém. A transmissão começa já já. E você não pode perder o que está por vir. Aguarde, povo de Deus, em poucos instantes estaremos ao vivo. Povo de Deus, prepare-se. Algo glorioso está prestes a acontecer. A live Entre Obreiros e com excelente desejo está prestes a começar. Atmosfera de glória, ensino e chamada divina. Compartilhe o link, chame quem você ama. Obra em restauração. Vidas restauradas, restaurando vidas. Irmãos e irmãs, este é um tempo santo. Já estamos nos preparativos finais para um mover especial. O céu está em contagem regressiva conosco. Você está prestes a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Conecte-se, alinhe seu coração. Ei, servo e serva do Altíssimo, hoje não é uma noite comum, é noite de alinhamento espiritual e renovação de propósito. Aguarde, estamos quase ao vivo. Não perca o que Deus preparou especialmente para você. Já vamos começar. Conecte-se com fé. Prepare o coração, porque a live Entre Obreiros e com excelente desejo está prestes a começar. Conte comigo. Vamos juntos nessa contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A transmissão Entre Obreiros e com excelente desejo começa agora. Obra em restauração. Vidas restauradas, restaurando vidas. Saúdo a todos irmãos e amigos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar, Pastor Luiz Carlos, mais um Entre Obreiros e com excelente desejo. O senhor está feliz hoje? Sempre. Toda Não vez. é hoje, sempre, pastor. Sempre. Quem tem Jesus é feliz, é alegre, né? É, maravilhosamente feliz, né? Coisa gloriosa. O Senhor nos encheu com espírito de alegria. De alegria. Pode saudar os irmãos? Com muita alegria, a minha saudação a todos os amados irmãos aqui presentes e os que estão nos assistindo online. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais uma noite de muito aprendizado. Graças a Deus, né? O tema hoje, irmãos, é extremamente necessário e importante, eu diria urgente, né, Pastor Luiz Carlos? Urgente. Vamos falar a respeito de jogos de azar e o perigo oculto, né, que esse tipo de atividade faz na vida espiritual e também na vida material. Então, convidamos a todos vocês, né, para estarem conosco, participando.
Dá tempo ainda, né, Pastor Luiz, de convidar o irmão, de convidar a família, de convidar o amigo. É só pegar o celular, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né? Notebook, o PC, dá um like, compartilha, convide seus Viu? amigos, as famílias. A irmã Iraci tá lá assistindo a gente, a É irmã pra Dedé. estar ligado, pra é pra tá? estar ligado. Olha, se a irmã Iraci, a irmã Dedé tá lá assistindo a gente, né? E tá lá acamada, né? Com uma idade já mais avançada. Nós, todos vocês, têm que participar, né? Poxa vida, né? Vamos reservar um pedaço do tempo aí para poder estar com a gente. Vamos lá, pessoal. Compartilha a live. Então, tá bom. Nós vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor Jesus, né? Para darmos aqui o início, como a gente faz de costume sempre, estando em pé. E o texto é 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. E depois, né, estaremos orando. O pastor Luiz Carlos estará orando para iniciarmos aqui e já estaremos na sequência iniciando aqui né, o nosso aprendizado. Graças a Deus, porque quem também está aqui transmitindo aprende, né, pastor Luiz? Isso que é Com importante, certeza, né? pastor. Nós aprendemos muito aqui. É verdade. Olha, na elaboração desses materiais, você não sabe o quanto eu estou aprendendo, porque, né, faz parte. Então, esteja conosco, tá bom? Se você tiver a sua Bíblia, por favor, né, está aí na tela, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Faremos aqui a leitura, lembrando que o tema é jogos de azar, o perigo oculto que isso faz para nossas vidas. Então, vamos lá. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Pastor Luiz, em oração. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós te agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos por tua palavra, por teu amor e por esse momento de aprendizado. Abençoa-nos na transmissão da tua palavra e a todo aquele que estiver ouvindo e que for ouvir depois a gravação. Toma em tuas mãos e que nesta noite seja um grande aprendizado. Que o Senhor nos dê essa graça em o teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então aqui tomarmos assento, né, pastor Luiz? Hoje temos aqui a presença do irmão Cícero conosco aqui, né? Participando, vendo como que é, né? O formato, os bastidores, né? Cícero é uma grande alegria para nós, pastor. Graças a Deus por isso, né? E aí, né, aproveitando, fica sempre o convite para todos quantos nos ouve e acompanha, né, aqui de Lençóis, da igreja, ter irmãos aqui de Lençóis, com certeza, da Barra Bonita, né, que não estiveram aqui ainda, vendo como que é o formato, né? Já tivemos, né, pastor Isaías, que veio lá de Jabuticabal, irmão Gilson, né, irmão Johnny, que veio lá com a esposa participando aqui. Teve mais, né? Pastor, quem? Pastor... Enfim, agora tá me traindo a mente aqui. Estou de barba branca também. Mas, enfim, venha participar com a gente aqui, né, presencial. Gilson, né? Nosso... Pastor Luiz, né, esse tema, como nós dissemos, né, ele é bastante importante, urgente, como nós dissemos assim. Eu costumo sempre abrir, né, falando que quando a gente fala de jogos de azar, a primeira coisa que vem, pelo menos na minha mente, para quem tem talvez aí 40 a mais, 50 a mais, né, mais antigo assim, né, não, mais experiente, né? Experiente. Eu já ia ficar bravo com o senhor. Fala de jogos de azar, vem aquela ideia de cassino, né, aquela ideia daqueles ambientes que é super restrito, não legalizados por vezes, né, assim, em ambientes mais inóspitos, vamos assim dizer, né, ambientes sombrios. E hoje, quando nós falamos de jogos de azar, meu Deus do céu, não tem nenhum smartphone aqui, né? Saiu desse ambiente que a gente tinha como um ambiente mais oculto, mais escondido e tal, e veio para a mão, né? Que é o celular no nosso bolso, porque hoje tem aumentado, né, em diversas formas esse tipo de
jogatina, vamos assim dizer, e por vezes parece, né, de início inofensivo, não vai causar mal nenhum, é só um clique aqui, é só, né? E a gente sabe que isso tem trazido um malefício tremendo à nossa sociedade e, infelizmente, para muitos de nossos irmãos também, não é? Pastor, é muito preocupante. Realmente, o senhor tem razão. Porque antes era necessário, sim, a pessoa se locomover, pegar caronas. Tinha bingos nas cidades vizinhas, né? Uhum. Enchia estádios, né? Você ia para cassinos. E hoje não. Hoje está na palma da mão, dentro da tua sala, do teu quarto, algo que você faz sozinho, escondido, e acaba perdendo a graça de Deus. Até tem vamos dizer, um apelo, né, que é imediato, que é o apelo da perda do dinheiro, né? Muitos focam nisso, na questão depois emocional, de saúde, claro, não vamos ignorar, é um fato. Mas o senhor tocou num ponto importante que isso deve ser a prioridade, que é a perda da consciência espiritual. Nós sabemos que o que engenha o sistema, né, por trás de toda essa situação tem o interesse financeiro de quem, né, organiza tudo isso, mas nós sabemos que quem está orquestrando nos bastidores isso tudo, quem é? Inimigo de nossas almas, pastor. O inimigo de nossas almas. Nós falamos a semana passada sobre bebida alcoólica e que uma questão que fica muito claro para a gente é que o inimigo quer roubar, né, a nossa consciência, ele quer tirar então a nossa percepção espiritual, e essa é uma forma e uma estratégia que tem dado muito certo ultimamente. Pastor, o inimigo, ele sabe muito bem como trabalhar. Ele, como eu sempre digo, ele é um guerreiro experiente, sabe destruir como ninguém, qualquer um. Muitos e muitos sábios, servos de Deus caíram. E hoje nós nos colocando para nos igualarmos a esses homens de Deus do passado, falta muito. Você imagina o que ele pode fazer conosco? Destrói. Ele é profissional para matar, roubar e destruir, e faz com muita perfeição, pastor. E nós não podemos, eu vou pedir, né, irmão Elton, para colocar aí na tela a nossa capa do slide. E aí, o que nós não podemos de forma nenhuma, né, admitir e por vezes passar despercebido, todos quantos vocês estão nos ouvindo, é que isso é um mal neutro em relação à Bíblia, em relação à caminhada na fé, em relação à espiritualidade. Porque muitos vão dizer assim, poxa vida, isso daqui é uma questão particular, a Bíblia não traz nenhuma proibição nesse sentido, e nós vamos ver aqui que a Bíblia, de fronte, condena essa prática, né? Então não é um mal neutro em si mesmo. E também, pastor Luiz, algo que é muito importante, a gente fala do jogo de azar, a gente fala do cassino, da loteria, do tigrinho, né? E das bets, que agora, né? Agora é uma febre esse negócio de bets, né? E aí a gente se esquece, mas também está nesse mesmo grupo, sabe o quê? A rifa. A rifa, pastor. A rifa. Vamos falar sobre isso. Né? Sorteios. E às vezes até no ambiente da igreja nós vemos isso acontecer. Aí alguém pode pensar, poxa, mas nós estamos no ambiente cristão, quem participa é só os membros da igreja, né? É para ajudar, a causa é nobre, de repente para ajudar um irmão, para, sei lá, ajudar na construção, para levantar fundos e tudo mais, né? Eu aprendi dentro da profissão, eu ministro algumas aulas lá na pós-graduação, né? De compliance, né? Que nós precisamos comprovar uma licitude, ser verdadeiros em tudo que fazemos, né? Claro que tem a ver com a questão, né, de contabilidade, aquela situação toda lá, né? Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, tem uma frase muito legal. Olha, ainda que todo mundo esteja fazendo errado, o errado continua sendo errado. E não adianta esse negócio de falar assim, mas eu estou fazendo a coisa errada do jeito certo. Existe isso, fazer a coisa errada do jeito certo? Errado. Não é?
está fazendo errado, pastor. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o princípio que está por trás disso, da rifa, do sorteio, do bingo, é o mesmo princípio ativo que está no cassino, que está nos jogos de azar. O princípio é o mesmo. Aí você pode dizer assim, mas o objetivo é bom. Então, eu estou fazendo a coisa certa, no sentido assim, qual é o fim? Sabe aquela ideia? O fim justifica os meios, né? Ou os meios justificam os fins? Não é assim. O fim é nobre? Levantar recursos para poder apoiar o irmão que está em dificuldade. Isso é nobre. Isso é nobre. É maravilhoso isso. E aí, o que eu faço? Bom, se isso é nobre e o fim justifica os meios, e o meio pelo qual eu vou fazer isso, eu vou fazer uma rifinha entre os irmãos aí, né? Vamos rifar o microfone da igreja. Né? Eu estou fazendo a coisa certa do jeito errado. Irmãos, diante de Deus, isso não existe. O princípio ativo é o mesmo. Vai tomar um remédio? Você pode pegar o remédio, né? Trocar a cápsula e manter o mesmo princípio ativo. Percebe? Ou melhor, não vou falar em remédio. Pega o veneno. Veneno mortal. Aí você pega o veneno, ok? Vai lá, encapsula ele numa cápsula dourada. Bonitinho, sabe? Uma cápsula dourada, como se fosse um medicamento. Aí você fala, não, agora eu vou tomar a cápsula é um, né? Vou tomar. Mas qual é o princípio ativo lá? Continua sendo veneno. Vai morrer? Com certeza. O que a gente dá de conselho, então? De imediato. Se desvia de toda a aparência do mal. Se eu estou falando de algo, é como se a pessoa dissesse assim, que a igreja tem que obedecer ao Estado. E de os jogos, a maioria estão ilegalizados. Né? Mas o senhor, como um profissional na área contábil, hoje a profissão de meretriz tem carteira assinada, não tem? No Brasil, não. Não. Mas eu tive a oportunidade, né, de estar em alguns países da Europa em que lá é legalizado. Legalizado. Agora, se é legalizado, então eu posso também fazer isso, né? Não. O princípio ativo, de novo, né? Não podemos fazer a coisa certa do jeito errado. Percebe? De maneira alguma, pastor. Ou a coisa errada do jeito certo, né? Eu me lembro, né, pastores, que dentro aí, né, do dia a dia de trabalho, uma empresa chamou a gente lá para poder organizar uma situação, aquela coisa toda lá, e a gente sabe que a carga tributária no país é muito pesada, né? É muito grande. Aliás, né, a gente vive, e é importante falar sobre isso também, né? Nós estamos falando aqui, claro, o ambiente é bíblico, é espiritual, estamos falando aqui das coisas de Deus, né? Mas nós estamos no mundo, como Deus disse, né? Jesus orou. Né? Oro para que não os tire do mundo, porque nós estamos no mundo, mas que o salve do mal, que o livre do mal, né? É isso, né? Não estou falando errado, não. Está falando certo. Quero dizer que, né, tudo está conectado. Então, o ambiente econômico do país está muito ruim. A gente vê aí, né, as coisas cada vez mais complicadas, o salário cada vez mais achatado, né, as coisas ficando mais caras. E as pessoas vão encontrando, né, através desse caminho, tentando encontrar solução. E não existe solução nisso. E aí, a economia vai ficando cada vez mais impactada, porque você pega o dinheiro que é para gastar naquilo que é pão, e você vai gastar na jogatina, mas a jogatina é o cassino. Não, a jogatina está no celular. Aí você deixa de gastar o que é pão e de movimentar a economia. Percebe? Aí o imposto é caro. Enfim, tem o efeito dominó. Aí, nesse ambiente, eu fui, né, conversar com essa empresa. E é o seguinte, olha, eu se eu for pagar todos os tributos que eu tenho que pagar aqui, é complicado, né? Então eu quero fazer a coisa errada do jeito certo. Você pode me ajudar? Como é que é? Desculpa, eu não estou entendendo. Repete de novo. Aí, nós somos auditores também, né? Sim, sim. Nós somos auditores. Você chamou a auditoria aqui para dizer que você quer fazer a coisa errada do jeito certo, né? E é o que a gente, no princípio cristão, por vezes acaba imaginando até inconscientemente. Eu quero fazer a coisa errada do jeito certo. E não pode ser assim, pelo amor de Deus, né? Não pode ser assim. E por isso, nesta noite, nós vamos navegar na Escritura para
alertar você, servo de Deus, serva de Deus, e também muitos que estão ouvindo, que irão ouvir, para que cuide melhor da sua vida material, espiritual, e assim nunca caia na desgraça de poder tirar a sua vida como muitos. Eu coloquei perdoe, pastor, eu coloquei uma matéria hoje, eu estava estudando sobre o assunto, e um rapaz aqui de Marília, pastor, eu chamei o pessoal para a live, coloquei a propaganda e coloquei um pequeno vídeo lá. Um rapaz aqui de Marília começou de pouquinho, com 3 crianças, acabou tirando a sua vida devido a muitas dívidas que ele contraiu. E o sistema que opera por trás disso é um sistema inteligente, sabe? É claro que quando você é chamado, é fisgado para esse ambiente, no primeiro momento ele vai deixar você ganhar. O algoritmo construído por trás disso, além disso eu creio muito que tem um algoritmo ali, né, maligno, tem um DNA satânico nesse negócio, tem um chip satânico nisso, né? Para te engodar, para te enganar. Então você coloca 50, poxa, ganhei 100. Você coloca 100, poxa, ganhei 200. Você coloca 200, poxa, ganhei 400. Daqui a pouco você coloca 1.000, perdeu 500. Ah, não, mas eu ainda tenho. Ah, mas agora eu vou tentar a sorte, vou tentar. Daqui a pouco está totalmente, né, comprometido com as dívidas, preso nas garras do inimigo, complicado com a família, complicado com a sociedade. E aí vem aquele, né, sensação de desespero, de destruição, de agonia. E muitos, pastor Luiz, hoje, é crescente a estatística, é real, meus irmãos, é real. Eu estava pesquisando, pastor, é real. A estatística crescente de pessoas no mundo, né? E no Brasil tem aumentado, se matando, tirando a própria vida, porque chega numa situação que fica encurralado, envergonhado, às vezes empresta dinheiro de agiota, não é? E acaba se suicidando. O Brasil está em primeiro lugar nesses jogos, pastor. Olha só, né? Olha só. E claro que isso tem a ver também com uma questão, né, de apelo, vamos dizer assim, né, social, o país, né, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, tem uma questão também, né, educacional que precisa ser tratada com isso. Então, mas nós estamos aqui com essa boca espiritual de Deus para poder alertar os nossos irmãos, nossos amigos, né? Talvez alguém que está nos ouvindo ou vai nos ouvir e já está fisgado por esse aspecto maligno, né? Nós vamos usar as armas espirituais, porque tem que ser, pastor Luiz, tem que ser um bombardeiro espiritual mesmo para poder, né, matar esse inimigo aí das nossas vidas. E graças a Deus por esta live, pastor, porque tem abençoado e alcançado famílias. Muitas pessoas têm falado que não há na internet um canal como esse, Glória a que Deus. realmente explica, mostra, conforme a palavra de Deus, tudo o que acontece. E está abrindo o leque de muitas famílias sobre vários temas, aos quais nós batemos aqui contra, usando a palavra de Deus. E o nosso compromisso é com a verdade da palavra. Nós não podemos, eu costumo citar sempre, né, Agostinho de Hipona, para os mais, vamos dizer assim, religiosos, Santo Agostinho. Já leu as cátedras de Santo Agostinho? Alguém falou para mim essa semana, pastor, que, puxa vida, é diferente. Vocês abrem live para pregar o povo, aconselhar o povo. Sendo que a maioria aí, pastor, abrem lives para pedir like e diz assim, ó, compartilha aí, manda 25 compartilhamentos, eu vou orar para você ganhar uma benção. E nós não, a gente vai direto na palavra, a gente quer que a pessoa seja abençoada com a verdade da palavra de Deus, pastor. Claro, e por quê, né? Meus irmãos, o compromisso é com a palavra. Eu ia citando aqui Agostinho de Hipona, e ele escreveu algo muito importante. Se eu creio do evangelho só naquilo que me interessa, então não é no evangelho que eu creio. Logo, eu creio no meu próprio umbigo. Eu creio em mim mesmo. E a gente estava conversando, o irmão Cícero estava aqui com a gente falando ainda há pouco a respeito disso. O irmão Cícero conhece, porque ele já participou desse ambiente, ele estava contando aqui, né, algumas peripécias que a gente vê acontecer aí, né? E o que acontece? As pessoas estão interessadas em formar número. Por quê? Porque número traz números. O interesse é escuso.
E é o que nós acabamos de ler na palavra de Deus, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, é raiz de amargura. Então, o que nós vemos hoje, muitas vezes, é canais dedicados a ganhar visualização para poder monetizar. Não é isso? Não é o nosso interesse aqui. O nosso interesse aqui é divulgar a palavra de Deus. E a palavra verdadeira, genuína. Volte aos marcos antigos, às veredas antigas. Palavra que pode até confrontar o nosso eu. E confronta mesmo. Mas ela traz salvação. Ela traz mudança de vida. Ela traz conversão. Não é, pastor Luiz? E eu fico assim um pouco triste, pastor, porque uma palavra dessa, um canal maravilhoso desse, tem apenas 300 e poucos inscritos, pastor. Estamos falando a verdade da palavra de Deus. Isso, por quê? Porque você aí não tem compartilhado, não tem colocado aí nas redes sociais. Compartilha, mostra a palavra de Deus, porque nós ministramos, sim, a verdade da palavra de Deus. Estive com o irmão Cícero fazendo uma visita ontem, eu falei, a gente não veio aqui visitar você, meu amigo, porque você tem um carro, tem um bom salário. A gente veio aqui visitar você por causa da sua alma. Então, o nosso interesse aqui é ganhar alma, ganhar a sua alma para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, né, nós aproveitamos para dizer, compartilhe principalmente, né, o que nós estamos tratando aqui hoje, porque tem muitas vidas precisando serem restauradas nesse aspecto financeiro, espiritual, emocional e material, tá? Jogos de azar têm sido uma catástrofe na vida de muitos. E aí, até como exemplo, né, semana passada, essa semana bombou aí na internet o caso do Mike Leão, que viu o OVNI, é mentira, não é mentira. O camarada saiu, né? De 20, 40 mil seguidores lá no Instagram, né, para 2,5 milhões em 24 horas, né? Né? E aí eu falo assim, a gente está apresentando aqui, né? Me permita dizer assim, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo. Alguém fala, tem vida extraterrestre? É claro que eu creio. Você crê em vida extraterrestre? É claro que eu creio. Você acredita em extraterrestre? É claro que eu creio. Diz a palavra que Deus, né, não é desse mundo. E nós não somos desse mundo e vamos para a glória. Então eu sou extraterrestre. Pastor, só me permita mais uma coisa. Eu tive um tempo lá na cidade de Monte Azul Paulista e uma senhora veio até mim comparando aqui com esse jogo de azar, tá? Ela falou que seguia um certo pastor aí da mídia. Ele disse assim para ela, você me manda R$100 que eu vou abençoar você com a sorte do Salmo 100. Eu vou te ler o Salmo 100. Você manda R$100, eu leio o Salmo 100. Gente, isso é demais a conta. Existe muito aí. E nós estamos ministrando as sagradas letras, pastor Moisés. Isso nada mais é, dentro do contexto que nós estamos trabalhando, pastor Luiz, rifar a palavra de Deus, né? Rifar a palavra. Rifar a palavra. Eu fico aqui, né, pensando como é que nosso Deus olha para essas coisas, né, e fica triste. O tamanho da tristeza de um Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou, está conosco, e a humanidade que diz servi-lo, adorá-lo e ministrar a palavra dele e fazer um negócio desse. É assim, né? É complicadíssimo. O senhor falou algo, rifar a palavra. E o povo, da verdade, gostam de mentira, pastor. O OVNI. O cara sai de 40 vai para milhões. Eles gostam de mentira. O povo, até muitos cristãos aí, gostam de mentira. Mas nós estamos pregando a palavra, pregando a verdade, falando ao teu coração. Então escute a palavra de Deus, guarde toda a palavra de Deus. Estamos aqui para te ajudar. Eu nunca vi aqui o pastor pedir R$1 na live. Não. E eu me lembrei aqui do hino do cantor cristão, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha eu sou. Então somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Ai, misericórdia. Podemos até fazer uma live sobre isso um dia. Mas tá faltando aqui alguém, pastor? Pastor Januário. Continua lá, né, em recuperação, tá tossindo bastante, tá melhor, graças a Deus. Foi na oração hoje às 3 horas da tarde, né, em casa e tudo mais, né, graças a Deus por isso.
Então, mandar aí, né? Um abraço, pastor Januário, saudação, e continuamos orando aí pela tua vida, para que Deus dê graça, né? Faz falta, pastor Januário. O Contar, Elton tá com saudade, pastor Januário. contar experiências. Todos Né? nós, sim, E aí a gente não tem como mandar colocar a câmera tripla. Né? Então, O Elton fez tripla, ele não dá para colocar. Ele falou, não dá para colocar porque não dá, só não tem dupla, só tem tripla. a dupla, Elton, a dupla. Ele tá falando pra nós, como se a gente. Sabe o que ele tá falando? Volta no tema. Ele tá falando, volta no tema. Por que ele tá volta no tema, professor Luiz? Ele tá, que seja adiante aí o tema, já que o pessoal tá perguntando sobre o tema. Cadê o Rafael? Cadê o nosso auxiliar? Anotador dos nossos. Põe na tela, irmão Elton, pra mim, por favor. A nossa capa de novo, que colocou rapidinho e saiu e tudo mais, né? Olha só, irmãos, vocês que estão em casa, né? Ou, enfim, aonde estiverem, com o celular, ou no computador, na TV, esse slide retrata bem, né? O que nós estamos aqui dizendo. Veja que tem uns olhos vermelhos aí por trás, né? Que essa é a opressão maligna, né? O perigo oculto dos jogos de azar e o ciclo do vício. Veja que tem aí, né, um smartphone, e isso tem se multiplicado por conta da tecnologia. Então, o que nós queremos aqui é dar um alerta sobre a manipulação espiritual e psicológica que esse vício, de novo, isso se transforma num vício. Então, o que nós temos como objetivo? Nós temos como objetivo alertar a igreja do perigo espiritual, aí nós podemos dizer moral, emocional, e, sobretudo, né, também financeiro, desses jogos de azar, loterias, rifas, sorteios pagos, cassinos, né, bets e demais práticas semelhantes. E a nossa missão aqui, pastor Luiz, é condenar a participação do cristão nesses métodos. Mas por quê? Porque eu e o pastor Luiz somos melhores? É claro que não. Com muito amor, como nós sempre fazemos aqui, e vamos continuar dizendo, condenar pela palavra, né? É a palavra de Deus. Então, quero chamar todos, né, para ficar bastante preocupados, atentos, né? Principalmente com crianças e jovens, pastor Luiz, que têm acesso a isso. Pastor, o senhor falou algo, condenar. O Senhor Jesus falou assim, eu não vos condeno, mas a palavra que eu vos falo, essa vos condenará. Não é? Exatamente. E aí, né? Pode trocar o slide, né, irmão Elton? Nós falamos das crianças e falamos dos nossos jovens. E aí eu faço, né, uma pergunta para a reflexão de todos, né? Então nós tratamos de todo esse compêndio, nós falamos aqui, né? E principalmente olhando para esses jogos que estão lá via celular. Vamos, né, fazer uma linguagem fácil aqui, né? No celular. É um passatempo inofensivo? Será que seria um passatempo inofensivo? Ou seria, então, um caminho perigoso? Uma ilusão, né? Porque aquilo que nós comentamos no começo, que parecia distante, um ambiente lá, né, para adultos e tal, agora tá aí disponível, escancarado. E isso trabalha, né, 3 forças que tem um apelo espiritual muito forte, destruidor, né? Que é a cobiça, a ilusão e também a dependência, né? Ou seja, o pecado muitas vezes não entra pela porta do escândalo, mas entra pela fresta da justificativa. As pessoas começam a se justificar. E todos eles, pastor, se justificam do erro. E isso é desde o princípio. O que é proibido, né, como aconteceu no caso de Adão e Eva, o Senhor falava, quem falou que você está nu? Eles começaram a se justificar, ponhando a culpa nos outros e não assumindo a própria culpa. Então, meus amados, olha o que o pastor vai falar sobre a cobiça, a ilusão e a dependência. Então, isso aqui pode falar de bebida, de droga, é aquela dependência. Exato. Pastor. Vamos falar assim, né? O método operando por detrás é o mesmo. E essa imagem, né,
dessa isca, quem é pescador sabe, né? O que é esse? É uma isca aí, né? Uma isca artificial. Ela é dourada, é bonita, mas ela é cheia, né, de fisgas. E essa fisga, quando entra na carne, ela arrebenta. Então, não deixe ser fisgado por isso. E quando a gente fala da fresta da justificativa, eu já ouvi, pastor Luiz, pasme, eu já ouvi irmãos, né, dizendo o seguinte: não, mas a Bíblia não fala nada contra, por exemplo, rifa. A Bíblia não fala nada contra bet. A Bíblia não fala nada contra o tigrinho. A Bíblia não fala nada contra a loteria. Nós não vamos encontrar lá, né? Não jogueis para que não sejam jogados, né? Muitos estão querendo um texto desse, né? Não joguei. Não jogueis para que não sejam jogados, né? O que eu estou querendo dizer é que essa é uma justificativa, vamos dizer assim, muito infantil, tá? É uma justificativa que vem só para poder acobertar o erro e para dar vazão para o erro. O que a Bíblia trata, meus irmãos, é o princípio ativo por detrás disso, certo? Vamos ficar com isso em mente. A Bíblia trata o princípio ativo. A Bíblia trata a cobiça, a Bíblia trata a ilusão, a Bíblia trata a dependência. Porque o que isso produz, ou o que essa atividade produz, é isso: cobiça, ilusão e dependência. E nesse aspecto, a cobiça vem para angariar o quê? Riqueza, não é isso? Não quer ser rico. Com certeza, e sempre, pastor, com essa isca brilhante, atraente, né? Que encanta os olhos e o coração. E aí, né? Nós dizemos que Deus não deve, de forma nenhuma, né? Ser sustentado pela cobiça das pessoas. Mas nós precisamos apresentar um coração generoso e, sobretudo, nós falamos em contraponto da mordomia cristã. E a mordomia cristã, ela vai exatamente pregar para nós contra a cobiça, contra a ilusão, contra a dependência. Porque, vamos pensar assim, né? A ilusão e a cobiça do dinheiro, fácil, não é isso que todo mundo quer? Vou jogar na loteria, Mega Sena da virada. E eu estava estudando sobre o assunto hoje, sobre essa dependência, pastor, né? Sobre essa cobiça, ilusão e dependência. Amado, até teve acho que foi essa virada aí, que foi ao vivo, e ao vivo teve falcatrua, né? Você percebe que um filho de deputado já ganharam 20, 30 vezes na loteria, a mesma pessoa. É muito sortudo, entre aspas, né? Você pode pensar assim, né? Alguma coisa tá errada, não é possível um negócio desse, não é? Alguma coisa tá errada. E quando a gente fala a respeito disso, né, meus irmãos, precisamos dar aqui alguns exemplos, né? Que exemplos nós temos aqui de jogos de azar que nós poderíamos apresentar aqui, né? Nós poderíamos apresentar todo tipo de loterias, né? Inclusive aquelas regulares ou regulamentadas, né, pelo governo. O senhor falou a respeito disso agora há pouco. Sim. Né? Mas é regulamentado pelo Estado, então se é regulamentado pela lei, então não tem problema. Se eu ganhar, eu devolvo o dízimo. Se eu ganhar, eu devolvo o dízimo. Né? Visto na obra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer assim, não, mas eu estou fazendo aqui, né, um jogo porque eu estou orando e eu prometi para Deus que se eu ganhar, eu vou dar metade para a igreja. Deus vai me revelar os números? Ai, misericórdia, né? Irmãos, todos os tipos de aposta esportivas, toda e qualquer natureza de bets online, cassinos físicos ou virtuais. Aqui nós podemos colocar, né, também aí o tigrinho e todos aqueles caça-níqueis eletrônicos, né? Porque o tigrinho, ele tá numa categoria de caça-níquel, né? Que você tem lá valores até menos expressivos, mas é uma roleta, vamos dizer assim, né? Por trás, tem um algoritmo trabalhando ali, e o tigrinho foi uma devassa, né? Está sendo, né? Está sendo, verdade.
Jogos de cartas com aposta. Você acredita que tem irmãos jogando carta em aposta? Não pode, né? Não dá, né? Pastor, tudo isso, o slide que o senhor colocou, vem da cobiça, né? Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda amargura. Pastor, e foi de gente amargurada. Ficaram devido às percas nos jogos, tiraram suas vidas, destruíram suas famílias, acabaram com a renda familiar, com a prestação do carro, a prestação da casa, acabaram perdendo, porque a cobiça, né, dos olhos, né, cobiça da carne, né, o quero ficar rico da hora para outra, levou-os à ruína. E a Bíblia, em contraponto, vai apresentar que não é problema ficar rico, não tem problema ter dinheiro, mas o princípio é a bênção de Deus com trabalho honesto, com trabalho árduo, né? E na medida em que Deus abençoa na capacidade de cada um, isso é lícito. Agora, o que move, né, o ambiente por trás disso é aquela ideia de eu, com o menor esforço possível, vou tentar a sorte e vou ficar rico do dia para a noite. E aí a Bíblia condena a prática, né? Porque isso é luxúria também, não é? Jogo do bicho. É tranquilo? Também, pastor. É tranquilo também ou não? O que tem aí, pastor, principalmente Rio de Janeiro, de assassinatos por trás dessas coisas, né? Crime organizado ganhando dinheiro e mais dinheiro, se montando, se armando através desses jogos. É muita coisa. E aí, pastor Luiz, eu chamo a atenção também, né? Porque até no mercado financeiro hoje tem se apresentado, né, aqueles esquemas de pirâmides que tem uma roupagem bem, vamos dizer assim, atrativa, legal e chamativa. Mas o fundamento por trás não deixa de ser o mesmo fundamento desse dinheiro que vem fácil. E aí alguém pode dizer assim, não, mas então tem até um instrumento financeiro organizado, dedicado para isso, né? Eu me lembro que eu conversei com o pastor Davi, lá em Tabatinga, né? Tinha até alguns irmãos entrando para investir dinheiro, porque é como se fosse um banco, né? Um banco digital, e o que estava operando ali era um sistema de pirâmide. E o sistema de pirâmide, seja ela qual for, financeira, de venda de produtos, não tem essa, vem cá, você vai vender esse produto aqui, é um esquema que você vai ganhando lá. Tudo isso, o que está por trás é o mesmo princípio ativo. E a gente também tem que ficar muito cauteloso, porque nesse aspecto, né, o inimigo vem lá com aquela isca, aquele sapatinho de algodão. A verdade é o seguinte, meus irmãos, se a promessa fique tranquilo, você vai ganhar dinheiro. Você vai ter pouco esforço e vai ganhar muito dinheiro. E muitos, pastor, muitos caem. Você vê advogados, homens inteligentes, pessoas inteligentíssimas caindo. E cai por quê? Nós falamos, a cobiça. O irmão se citou agora há pouco aqui, né? Recente, né? Ainda tem pessoas que caem, né, lá naquele golpe do bilhete premiado de loteria. O Cícero falou. Ainda cai. E por que cai? Nós lemos o texto da palavra de Deus aqui, né? Que foi o texto-chave, está dizendo aqui, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Os que querem ser ricos caem em laço. Os que querem ser ricos no sentido de ter amor ao dinheiro acima de tudo. Eles caem em laço, dinheiro rápido, riqueza rápida e em muitas concupiscências loucas, né? Que submergem, ou seja, afunda o homem na perdição e ruína. Ainda tem gente que cai, é a cobiça. Eu quero o dinheiro rápido. O senhor percebe, é algo que nós temos que tratar com muito carinho, com muito amor, porque você veja, o jovem rico não jogava, pastor. Era um baita servo de Deus. Cumpria os mandamentos mesmo. Perfeito. Mas onde estava o coração dele? Na riqueza. Portanto, a riqueza torna o Deus dele. Por quê?
A gente fala assim, né? A ideia de Deus é quem nos guia. Ué, se a riqueza é que guia nossas decisões, se o quanto eu tenho no banco é o que guia a minha decisão, se o que eu vou acumular financeiramente é o que guia a minha decisão, logo então, isso passa a ser o meu Deus. Exerce o poder sobre mim. Porque Deus é poder, né? Então, tudo isso que nós estamos comentando aqui pode passar por vezes inofensivo, disfarçado, né? Aquela brecha da justificativa, e nós estamos magoando o plano espiritual de Deus, magoando o Espírito Santo, trazendo ruína para as nossas vidas por isso, né? Diz a palavra, e nós lemos aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e estão em muitas dores. O inimigo continua, e ele continua enganando, porque as pessoas querem ser enganadas. Gostam de ser enganadas, pastor. É a pura verdade. Então tomemos cuidado, né? Até nessa questão que você vai lá, eu não sei, mas antigamente tinha muito disso, né? Você ia comprar na loja, você ia até lá no mercado, nas quitandas, né? Aí você ia pagar em dinheiro, que hoje é Pix, né? Nesse aspecto acho que diminuiu um pouco, mas lembra disso? Na minha época tinha muito isso. Ia dar o troco lá, a pessoa fala assim, ó, leva uma raspadinha. Lembra da raspadinha? Isso. Tem ainda raspadinha? Deve ter, né? Tem ainda? Deve ter raspadinha, né? A pessoa pega a moedinha lá, né, e tal. Raspa na hora lá e tal. Acaba sendo, né? Olha só, nós estamos no ambiente de Copa do Mundo, né? Vamos falar do princípio ativo, né? Princípio ativo. Eu conversava com alguns colegas lá, né? Desesperados para poder completar o álbum de figurinha. Vai um dado aqui, né? Deve ter 969 figurinhas no álbum lá, ou quase isso, né? R$1 cada figurinha. Se você não repetir nenhuma, você vai gastar R$1.000, mais o preço do álbum, 980, sei lá, 980 figurinhas, né? Agora o Neymar foi convocado, vamos fazer outro álbum. Aí inventaram o tal da figurinha premiada, né? Ou a Golden Figure, né? Que você paga R$300, R$400 por uma figurinha. Aí você vê assim, gente, o que está por trás disso? E nós estamos lá de palmas ensinando nossas crianças a amar isso. Aí vem a palavra de Deus do seguinte, nós não devemos gastar dinheiro naquilo que não é pão. Como é que, percebe? Eu estou dizendo, irmãos, entenda, com amor no coração. É o princípio ativo por trás disso. O senhor falou de alguns colegas seus comentando, para ser colega do senhor aí, nós somos idôneos já, né? Não, tem dinheiro para gastar, ok, né? Cada um gasta no que quer, não é verdade? Não estamos aqui para condenar nada, no sentido aqui, né? Da vida particular de cada pessoa. Mas estou dizendo que o princípio precisa ser tratado, porque aquela ânsia, né, de querer, de formar, de fazer e tal, né? É claro, eu dei um exemplo mais, vamos dizer assim, né, um pouco mais distante, mas para dizer que por vezes, quando nós falamos aqui dessa questão, né, da consciência, que o inimigo quer fisgar a nossa consciência, acaba tendo problema, né? E já vi, irmão, você pode procurar, tem casos, e já teve casos relatados de pessoas brigando, um se matando por conta de uma figurinha. Sabe? Aquela figurinha, aquela uma, me dá aqui, eu te mato. Coisas banais, pastor, banais mesmo, que levam a tragédias grandes. Então, nós precisamos ficar muito, muito ligados, muito espertos, né, com todas essas situações que estão aí à nossa volta, tá? Irmão Elton, a gente consegue ter aquele slide de base bíblica lá, que tem todas as bases bíblicas? Eu quero sem ser cansativo para os irmãos que estão conosco, e eu estou vendo pelo horário, né, pastor, isso que o tema é importante e merece todo o destaque, nós vamos ter que fazer uma segunda live em continuidade, né? Aliás, né, pedir a todos que estão participando conosco, como o Rafael está tomando nota, né, nós construímos, né, pastor Luiz, um material mais amplo, com mais folhas, porque o tema exige. Está disponível já aí no link, na descrição do vídeo, tá bom? Se alguém, por algum motivo, como teve alguém que entrou em contato contigo, né, pastor Luiz, e na hora de entrar, acho que não conseguiu, o link estava quebrado, alguma coisa assim, pode acontecer por vezes, né, irmãos, é tecnologia e dá algum problema. Se você não conseguir entrar no link para baixar o material que custa uma oração e um
compartilhamento. Nossa, pastor. É de grátis, né? Não paga nada por isso. O material tá pronto, formatado, né? Já lapidado. Olha que coisa, né? Tem lá prontinho na mão. É uma alegria, né? Que você não paga nada, você ora por nós. E ainda tem, né, pessoas que preferem empenhar tempo jogando em jogos de azar, né? Vamos investir para a obra de Deus, né? Investir tempo para a obra de Deus, Muito carente, pastor, a obra de Deus. né? Investir tempo para a obra de Deus. Aí você pode, né, entrar no link e baixar lá o material, tá? Tem o PDF e tem também esse PowerPoint que a gente está apresentando aqui, tá? Bom, aí, meus irmãos, nós vamos fazer aqui, pastor Luiz, um panorama bíblico, lembra? A fresta da justificativa. A Bíblia não trata a respeito disso? Então vamos ver o que a Bíblia trata a respeito disso. Então tem um panorama bíblico aqui, e depois desse panorama bíblico, na continuidade hoje ou na próxima semana, nós vamos, né, continuar trazendo aqui, dentro desse panorama bíblico, mais desdobramentos que nos vão fundamentar espiritualmente e de uma vez por todas, essa prática deve ser abandonada, tá certo? Nós começamos aqui então com Provérbios 13:11. Olha lá, pastor Luiz. O dinheiro ganho de forma vã diminui, mas quem ajunta aos poucos prospera, pastor. Pastor, dinheiro ganho de forma vã diminui. Todas as pessoas, seja quem for, seja em jogos, através de tráfico, nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. São todos homens ceifados pelo inimigo. Então, o dinheiro ganho de forma vã diminui. Ou hoje ou amanhã, a casa cai. Vai perder tudo. Mas quem ajunta aos poucos, o seu milhairozinho, pastor, cofrinho, antigamente, prospera. Prospera. Teve um irmão nosso aí, em Itápolis, juntando latinha, comprou um terreno para a igreja. Foi. Nós temos, né, vários exemplos desse, né? As irmãs vendendo mandioca de carriola, de carrinho de mão. Carrinho de mão. Então, todo o dinheiro ganho de forma vã, ele vai diminuir. Ele vai acabar, sendo que nunca em todo o tempo esse dinheiro vai te trazer paz. Agora, quem ganha com o trabalho, juntando aos poucos, devagarzinho, ele vai prosperar. E aí é importante dizer, né, que o dinheiro é o mesmo. Pensando assim, né, no aspecto da moeda, sim, o dinheiro é o mesmo, mas o DNA que está, vamos dizer assim, né, empurrando o propósito é diferente. Então, se o que empurra o propósito do dinheiro é a prática santa, sagrada, ele pode ser pouco e Deus faz multiplicar. Agora, se o DNA que empurra o dinheiro, o propósito, é o carimbo de Satanás, o que vai acontecer? Ele vai ampliar rápido, mas vai te ceifar de uma forma assim, né, miserável. Porque aí vem uma reflexão. Nós estamos ofertando no altar de Deus ou estamos ofertando na mesa de Satanás? Né? E a ideia de Provérbios é ajuntar aos poucos, quer dizer no sentido de ter paciência, perseverança, honestidade, né? Hombridade, sobriedade, valentia, trabalho honesto. Deus abençoa. Não abençoa? Ouviram aí, pastor? Muitos que têm um salário aí praticamente iguais. Aí o senhor pega aquele que investe na obra de Deus. Vamos chamar o dizimista. Investe na obra com todo amor, todo carinho. Não diria investe, né? Mas que está devolvendo o que não é dele, né? Investir é quando você tem para doar na obra de Deus. E aquele que não é dizimista, pastor? Talvez tira do dízimo para fazer coisas que não agrada a Deus. Percebe? É o que nós lemos aqui. Começa a ir em ruínas, né? E essa promessa de Deus, ela é muito, vamos dizer, rápida. Nós vemos, ela acontece. Ela acontece. Eu contei, né, já várias vezes aqui,
E lá na minha adolescência, né, juventude, já depois de casado, casei jovem, né? Com muitas dificuldades financeiras e passando um perrengue tremendo. E indo lá, triste, porque a Larissa já tinha nascido, não tinha um carro para andar, não tinha condição de comprar remédio. Pastor Luiz, perrengue. Prestem atenção. Perrengue. Trabalhava em 3, 4 empregos, parece que, né? Já juntava, tentava e não dava. Aí eu tava indo pro trabalho a pé, porque precisei vender a moto que tinha para poder pagar a dívida. A pé, né? E aí, cabeça baixa, pensando nessas coisas, desiludido, injuriado, né? E aí tava na calçada, quase chegando no escritório que eu trabalhava, uma pessoa me parou na rua que eu não conheço, nunca mais a vi. E ela disse assim pra mim: levanta a cabeça. Eu tava com a cabeça baixa, eu olhei pra ela assim, e desse jeito: posso te fazer uma pergunta? Na lata, desse jeito: posso te fazer uma pergunta? Eu olhei pra aquela pessoa e falei: claro. Você tá aqui, me conhece, vai perguntar alguma coisa de imposto de renda, de contabilidade, né? Assim pra mim: você é dizimista? Aquilo me queimou de cima pra baixo, de baixo pra cima, que eu fiquei sem fala, eu não conseguia falar. Eu olhei pra aquela pessoa, acho que ela viu o meu espanto, e ela falou assim: ó, tem uma palavra de Deus pra você. O dia que você for fiel com Deus, as coisas vão mudar na tua vida e você vai parar de andar com essa cabeça baixa. E foi embora. Daquele dia em diante, pastor, eu chorei dentro da alma. E falei com Deus: a partir de hoje, eu vou endireitar a minha vida. A partir de hoje, esse negócio de falar assim, se sobrar, eu vou lá e devolvo o dízimo, se sobrar, eu oferto, se sobrar, né? Eu cheguei em casa com minha esposa: a partir de hoje, nós vamos mudar. O que nós temos aqui, a primeira coisa é do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje, até de forma um pouco mais maliciosa, me permita colocar assim, mas com amor, alguém olha e fala assim: pastor Moisés é rico. Né? Alguém fala: pastor Moisés é rico. Né? Tem um carro novo, não sei o que lá, e não é assim? Pastor Moisés, né? Só não sabe os perrengues, né, que a gente passa. Eu tenho que dizer o seguinte: graças a Deus, né? Deus tem abençoado, né, muito e muito a minha vida. Eu falo que eu nem seria merecedor, tem me levado para lugares que eu nunca imaginei que estaria, me feito experimentar coisas, né, que eu jamais na mente não imaginava. Mas por quê? Porque daquele dia em diante eu aprendi uma coisa, né, que nós precisamos ser fiel na obra do Senhor. Transbordou. E abençoou mais. E abençoa outras pessoas também, não é isso? Então, meu Deus, né? A gente olha e fala assim: a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela é muito direcionada. Quem conhece a gente hoje por vezes, né? Olha, não conhece o que aconteceu lá atrás, como é que foi o passado, aquilo que a gente já experimentou, que a gente já passou, né? E passa até hoje, claro, né? Estamos sujeitos às mesmas dificuldades, né? Mas a gente vai aprendendo que quando você se coloca numa posição de fidelidade com Deus, né, de coração sincero, mas tem que ser sincero, porque não adianta fazer barganha também, pastor Luiz. Aí também não adianta fazer barganha com Deus. Aí o que move, nós falamos agora há pouco, né? O que move é o sentimento: eu vou dar, o que nós vemos aí, né, na pregação da prosperidade. Aí vira a rifa da palavra, vira jogo de azar. Não, vem aqui, dá 100 porque Deus vai te dar 1000. Não, aí você vai lá dar 100 porque eu quero receber 1000. Não, vem aqui, passa aqui na fogueira santa, passa aqui na porta quadrada, leva o sabonete, leva não sei o que lá, compra o sal grosso, vai no seu... aí você vai ficar rico, uma macumba, né, feitiçaria. É o que está por trás desse sistema. Aí, desculpe, só fez uma vestidura, né, bonita. Mas é da igreja. Igreja? Não. Coração sincero. Nós estamos falando de dízimos, mas mediante a palavra, a fidelidade. Eu estava com o pastor Ademir, Santa Bárbara do Oeste. Ele falou para mim, um conhecido dele, a qual ele trabalhou para ele, um senhor bem de situação, deu um carro para a filha. Um carro. Psicóloga, filha. O carro sumiu. Ele, cadê o carro? Sumiu o carro. Ele foi atrás, ela não dizia onde estava o carro. Irmão, o carro não some assim. Ele foi atrás, o que é que ela fez?
querendo lucro, porque é uma troca, é uma rifa, como o senhor falou, ela doou um carro numa certa denominação. Quando o pai soube, sabe o que ele fez? Chamou o manicômio, provou que ela estava louca, foi internado um monte de tempo. E conseguiu reaver o carro? Não. Não. E falando, irmãos, de jogos de azar, a gente vai para um outro extremo, né? Que é esse. E nós precisamos alertar. Tem muitas pessoas sendo enganadas por ditas, aspas, e bastante aspas, igrejas evangélicas que promove esses traços até de macumbaria e feitiçaria, né? O princípio ativo por trás é esse, a ganância. Então, por que a pessoa dá? Ganância de querer receber mais. Não é com esse princípio que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha com o princípio que nós acabamos de ler aqui, né? Um coração sincero, com um coração verdadeiramente temente a Deus, entendendo que, Senhor, eu entendo, eu faço, não é porque, né, eu quero mais, eu faço porque eu entendi que esse é o princípio pelo qual o Senhor age. Não é aquela prosperidade barata, né, aquele que a gente tem ouvido aí se apresentar. Porque no fim do dia, isso também acaba sendo o mesmo princípio do jogo de azar. Com certeza, pastor. A troca, a ganância, e tudo isso aí que está no meio evangélico aí fora, é ganância, pastor. Ganância. Nada mais que ganância. E o povo, de verdade, gosta de ser enganado com OVNI, né? E tudo mais aí, que vai liberar aí os OVNIs. Aliás, né, falaram que Da audiência. falaram que no jogo do Brasil, né, vai ter uma aparição de OVNI. É mesmo, nossa, olha, as igrejas nesse dia vai estar vazias, né? Mas nós aqui não, nós vamos adorar a Deus. Com certeza, com certeza. Eu ia comentar, né, a respeito dessa questão do princípio ativo e falando, lembrei aqui, né, nós falamos, eu tava real isso, né, real. Pastor anunciando lá, não sei se era o pastor ou se era o obreiro, né, aos dizimistas, aqueles, esse mês, nós vamos separar os 100 maiores dizimistas e dos 100 maiores dizimistas nós vamos sortear uma moto. Então, você que é dizimista, esse mês quiser dizimar um pouco mais, saiba que você vai citar entre os 100 mais, e nós vamos sortear aqui no culto a Deus uma moto. O pastor Luiz, virou circo, né? Não, vamos ser assim. Aí, desculpa, meus irmãos, né? Com todo amor no coração, por favor, né? Você vem falar para mim que isso é um ambiente espiritual, que isso é palavra de Deus. Não, né, pastor Luiz? Não dá para comungar com um negócio desse, né? Quando a corrupção chegar ao lugar santo, saber que está perto do fim. Boa, né? E é isso que nós estamos falando. E aí, alguém pode dizer para nós hoje aqui, porque o tema é correlato. Não, eu nunca joguei no Tigrinho, eu nunca joguei na loteria, mas é adepto desse tipo de religiosidade barata, talismânica, sabe? Aquela que é coisa que beira feitiçaria. Porque o princípio que está por trás é o princípio da feitiçaria, é o princípio da idolatria, é o princípio do satanismo. E nós precisamos, como uma boca de Deus, afrontar esse princípio. Pastor, não sei porque nós estamos aqui, né? Deus está fazendo alguma coisa. Porque, pastor, uma vez eu abri uma live, 9 da manhã, abri e cliquei lá no Facebook, camarada, tipo num mato, né? Num calipau, abrindo a live, você pode mandar. Se você mandar R$50, eu vou ler o Salmo 50 para você. Se você mandar R$100, eu vou ler o Salmo 100 para você. Gente, rifar, braganha, né? Exatamente. Oh, Deus. Não, e já viu o absurdo, né? Nesse mesmo esquema, dizer assim, olha, se você tiver a fé de ofertar aqui R$100 mil, eu vou ficar 7 dias de jejum no monte a teu favor. E é ali que o falou que eu tenho que olhar. Não pega no meu pé, rapaz, né? É a mesma coisa do tigrinho, pastor. O pior é o pastorzinho. Quantos, né? Disseram, joga a sua casa, lança a sua casa, lança o seu carro,
lance suas economias, lance o seu pão sobre as águas. E isso cativa o povo. E muita gente que vai lá tem fé, pastor, com certeza. Mas a maioria, a imensa maioria, acaba caindo no laço e trazendo para si muita amargura, como diz a palavra, pastor. Portanto, né, mais uma vez, né, a Bíblia trabalha o princípio. Vamos lá, irmão Elton? Provérbios 21, 5. Os planos do diligente levam à abundância, mas a pressa excessiva conduz à pobreza. Quem joga, seja qual for o tipo de jogo de azar, ou como nós colocamos aqui, né, no aspecto religioso, tenta, né, a sorte com esse tipo de enganação, é pressa excessiva. Mas o diligente, esse planeja, não é? Esse se prepara. Esse está debaixo da vontade do Senhor. Pastor Luiz, Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, pastor. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. É uma promessa de Deus. Aí você fala assim, mas é uma promessa. É uma promessa. Uma promessa. Então tome muito cuidado. Se você tem o coração aí disposto, né, a essa pressa excessiva, é complicadíssimo. Provérbios 14, 15. O simples acredita em tudo, mas o prudente observa bem os seus passos. E o que nós estamos tentando, né, aqui conscientizar é: seja uma pessoa prudente. Não estamos dizendo, né, com isso, que os simples são renegados. Vamos dizer que por vezes a pessoa na simplicidade, na humildade, sabe, acaba sendo enganado. E não se permita. uma das únicas vezes que a Bíblia ela exalta a serpente é quando ela diz: seja prudente como a serpente. Né? Né? Exatamente. Compara a prudência com a serpente. E aí quem diz, né, que a Bíblia não trata disso. Olha aí, Provérbio 22, 7. Quem toma emprestado torna-se servo de quem empresta. Pastor, eu estava vendo esses vídeos, né? Eu soltei. Se o senhor não viu, veja. Em Marília aconteceu esse caso. Como muitos, você empresta do agiota, e a agiota não são pessoas boazinhas, não, pastor. São pessoas que vão cobrar e vão tirar a vida se for preciso para receber. Então, a Bíblia está dizendo, Provérbio 27, 7, quem toma emprestado torna-se servo de quem empresta. Fica amargurado. Ou seja, tomou emprestado o quê? Dinheiro, porque queria dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz da amargura, pastor. Exatamente. E aí, né, vamos só abrir aqui um parênteses contextualizando, né? Esse texto está dentro de um contexto de gasto excessivo para satisfazer o ego humano. Então você empresta para satisfazer o teu ego, ou por compulsividade para manter, né, o teu vício. Claro que por vezes uma situação, né, natural de você emprestar, ter uma situação financeira, porque assim, nós falamos do agiota, mas tem gente que empresta o cartão de crédito, tem gente que empresta no consignado, tem aposentado que empresta no consignado, tem 3, 4 empréstimos consignados. Aposentado, falando assim, não, eu só recebo R$600, 300, puxa vida, ninguém recebe menos que o salário mínimo. Mas por quê? Porque, né, tomou emprestado. Claro que diante de uma situação de necessidade da vida, num momento, né, faz-se necessário. Ou de repente, para poder adquirir um bem, a pessoa se organiza, é prudente, olha para frente, fala, não, eu vou comprar esse bem aqui e tal, né? Se puder comprar à vista, é melhor ainda, né? Mas eu vou comprar aqui parcelado, mas eu consigo me organizar e tal, né? Eu não estou me tornando servo porque eu fui diligente, eu me preparei para isso, né? Mas quando a gente vai desmioladamente, né, e engodado pela situação, compulsivamente, é o que a palavra está dizendo, aí você se torna servo daquela situação. É como acontece. Ele toma emprestado para jogar mais, e vai perdendo, vai perdendo.
aí toma emprestado do outro, né, para poder pagar isso aqui, e perde também. Aí vira uma corrente, né? Corrente, Um círculo, efeito dominó, um círculo vai vicioso. caindo, ciclo vicioso, Né? não para de girar. E está amarrado, né? Nós lemos aqui com esse texto de Isaías 55:2. Porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão é o fruto do trabalho naquilo que não satisfaz. Então a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ser diligentes, mais uma vez, diligente. Porque você, né, quando está tomado pelo vício, né, desse tipo de situação, nós acabamos desviando, né, recursos que poderiam ser empregados em uma série de outras situações, né, para a sobrevivência, para o custeio da nossa vida e até para o lazer e até, né, para um melhor conforto, alguma situação assim, e a gente acaba, né, jogando na mão do inimigo. Então nós precisamos ser prudentes. Vamos ter essa consciência, né? Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do trabalho naquilo que não satisfaz? Nós temos então Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às Riquezas. Não tem como. Então, todo aquele, olha só, pastor. Gente, todo jogador de tigrinho, de pastorzinho, de ovelhinha, sei lá, ele quer servir a Deus e a mamãe, não consegue. Ele vai servir as riquezas. Ele vai ficar servo das riquezas. Ou seja, preso o coração dele nas riquezas, pastor. E é isso que Deus está dizendo. Porque aquilo se torna o Deus dele. É o exemplo do jovem rico. Aí, voltando ao agiota, né? Está preso no agiota a vida preso no inteira, né? Mateus ainda, né? 6:31-33. O cristão deve buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, confiando que o nosso Deus, que é o nosso Pai, conhece as nossas necessidades. É isso que eu costumo sempre falar para as pessoas, né? O que você quer na sua vida? Isso ou aquilo? A resposta é: busca em primeiro o reino de Deus. O que você precisa te será acrescentado. Então, investe no reino de Deus. O que você precisar? Quero casar, quero ter uma casa boa, isso. Deus conhece as tuas necessidades. Então, busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, é promessa, te serão acrescentadas. E serão mesmo, não é, pastor? Irmãos, quem nos ouve, e será mesmo. Agora, se você buscar atender a sua necessidade, rifando, né, sorte, ou buscando nesse tipo de situação de jogos de azar e tal, não, o inimigo não, ele vai, num primeiro momento, te fisgar. Ele vai, né, fornecer algo para te prender. E nós sempre lembramos, eu fazer referência disso. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a primeira coisa foi: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Vamos lá. Vamos conectar com o que nós falamos agora. Porque nós gastamos o dinheiro naquilo que não é pão. E que o diabo estava falando para Deus: transforma a pedra em pão. Porque, né, Jesus estava com fome. Mas continuava sendo pedra. O que eu quero fazer, por analogia, uma correlação, é que muitos de nós estamos pegando a pedra que o diabo oferece, pensando que ela é pão, porque ele transforma ela em pão, né? No sentido de, isso é pão, eu preciso disso. E a gente quer se alimentar, mas o princípio ativo é pedra. Então, por que nós gastamos dinheiro naquilo que não é pão? Porque o pão verdadeiro, diz a palavra espiritualmente, desceu do céu. Eu sou o pão verdadeiro. O senhor percebe que o inimigo de nossas vidas, não gosto de falar o nome, você fala inimigo. O inimigo de nossas vidas, ele vem sempre de rodear a terra. De rodear a terra é rodear o céu de Deus. Ele fica de olho.
Se o camarada está na necessidade do camarada. Se ele vê que o camarada tem os olhos para a riqueza, o coração para a riqueza, ele vai apresentar o tigrinho. E por aí, né? Tudo mais. E foi o que o diabo fez com Jesus. Perceba. Ô Jesus, olhe para os reinos do mundo e a beleza deles. Eu estou aqui conjecturando. Olha quanta riqueza. Aí o diabo fala, sabe, Jesus, tudo isso que você está vendo, essa riqueza, essa maravilha, bom para os olhos, foi me dado. É meu. Olha só. Olha a astúcia do inimigo. E ele não está mentindo. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Mas aqui ele não está mentindo. Sabe por quê? Porque de fato foi dado para o diabo. Mas não foi Deus que deu, não. Quem deu para o diabo foi o homem. Quem vai lá no cassino eletrônico, oferta na mesa do diabo, deu para ele. Entregou para ele. Em vez de investir na vida e no sustento terreno, na obra, na vida espiritual, deu para o inimigo. E ele tomou. E aí o inimigo fala assim para Jesus, eu vou te dar, porque é meu. Se prostrado me adorares. Se deixar eu ser o teu Senhor. Não é o que falou? Você vai me dever, porque eu vou te dar. Não é isso que o diabo faz? É isso que o inimigo faz. Então, nós precisamos, de pronto, repreendê-lo em nome de Jesus. Repreender o vício, repreender essa maldição, repreender esse senso de querer o dinheiro na facilidade. Isso, irmãos, é argumento falacioso do inimigo. Isso é artimanha do inimigo. E muitos estão caindo nessa tentação. Tem muitos que dizem assim, o banqueiro, ele é do inimigo. O banqueiro, ele cobra o juro com usura, ele é do inimigo. E por que você continua alimentando o banqueiro ainda, meu Deus do céu, pagando juro de cartão de crédito? Pastor, se prostrado me adorares. Ou seja, quantos servos de Deus estão ajoelhados? Ajoelhado é servidão diante desses jogos, diante os bancos, os cartões, diante, pastor, aqueles que emprestam a juro. Por quê? Porque não obedecem à palavra de Deus, estão ajoelhados diante do dinheiro, sem saber o que fazer da vida. Exatamente. Dominado por eles. Mais uma vez. E nós queremos aqui tratar isso com muita tranquilidade. O dinheiro é necessário. Sim. Deus não condena a riqueza. Não. Deus promete a prosperidade. Sim. Deus fala da abundância de bens. Sim. Deus fala da abundância de pão. Sim. Isso é tudo verdade. O que nós estamos tratando aqui e temos que ter cuidado, de novo, é a consciência e o DNA do inimigo. O engodo, sabe? Aquela ganância. Nós falamos no começo, a ganância, a pressa, o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia condena. É isso que Deus condena. Porque nessa ganância, muitos se desviam e tropeçam e caem. Se desviam. Pastor, é triste. Nós falamos da droga, né? Da bebida, que o homem e a mulher tira da boca do filho para dar para o traficante. Mas também tira da boca da criança, do filho, da família, para dar para os jogos de azar. Deixa de investir na obra de Deus, no seu filho, na sua casa. E investe nessas coisas, pastor. Tremendamente maligno, né? Irmão Elton, vamos dar um time, né? Para a gente continuar, então, na próxima live. E aí, irmãos, nós temos aqui, né, alguns tópicos muito, muito importantes para tratar com vocês, dentro desse contexto todo, né? O jogo começa pequeno, mas quer dominar o coração. Vamos falar a respeito disso, pastor Luiz. Vamos apresentar qual que é o ciclo do vício aqui. Da curiosidade à escravidão maligna. Vamos tratar também que o jogo de azar, todos os correlatos, confronta o princípio bíblico do trabalho digno. É verdade. Nós estamos trabalhando aqui a respeito disso. O jogo de azar também confronta o princípio bíblico do contentamento. A Bíblia vai falar a respeito disso. O jogo de azar confronta o princípio da mordomia cristã. E
nós vamos entrar para aprofundar um pouquinho mais, porque isso também é um tema carente e necessário na igreja. E temos que tomar cuidado com isso. Rifa, sorteio, esses métodos mundanos de arrecadação que às vezes têm entrado dentro da igreja. E nós precisamos, já tratamos isso em reunião de pastores, né, temos, vamos dizer assim, uma convenção, temos, né, uma definição de como é que os pastores devem tratar esses temas dentro da igreja. Nós vamos falar a respeito disso, né? Então, olha só, na semana que vem, né? Esteja conosco. Aí aquela outra, que é importante, nós já demos uma pincelada aqui. Alguém vai dizer, mas é legalizado. Isso daí, né? É legal. Se é legal, não é crime. Se não é crime, então não é pecado. Se não é pecado, é santo. Olha como, né? Ó o ciclo, né? Então, ó o ciclo. Então, tome cuidado. A falsa espiritualidade da sorte. E aí, nós vamos trazer aqui, né, alguns exemplos práticos, os frutos amargos que tudo isso traz pra gente. E como vencer esses laços? Como evitar, né, esse engano? E aí a gente conclui apresentando as diretrizes de uniformidade que a convenção, né, aqui na reunião de pastores trouxe para cada um de nós. Tá bom? Então, tem bastante tema ainda. Se precisar, a gente faz uma terceira live. Porque, de novo, é um tema muito necessário. Muitos estão sendo enganados, estão indo de mal a pior. E a igreja precisa levantar uma voz contrária, uma voz de Deus real, uma voz, né? E veja, isso é importante, tá, pastor Luiz? Nós estamos perfilando isso, ou seja, estamos trazendo aqui em paralelo outras situações, né, que estão dentro do mesmo caldeirão de princípios e que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, como falamos aqui, né, do pastorzinho, como falamos, né, exemplificando, eu sei que, né, no pejorativo aqui, dessa questão da religião e que a pessoa vai, né, tomando a mente das pessoas, tá? O que nós pedimos para você, hoje foi uma abertura da live, para você ver que o quão é importante nós tocarmos nesse assunto. E que na próxima live, você traga mais 10 pessoas, convide mais 10 pessoas, convide famílias para participar desta live. E com certeza você conhece muitas pessoas que estão envolvidas nesse assunto para que sejam alcançadas pela palavra de Deus. Ou seja, vai doer um pouco ao ouvir a gente falar, sim, vai doer, mas é para cura, é para libertação. Então, abra o teu coração, você, meu irmão, e divulgue essa live. Na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui, no mesmo horário, no mesmo canal, falando do mesmo assunto para a glória de Deus. E, né, amplificando ainda mais, com mais, né, critérios, com mais alertas, com mais, né, também palavras de conforto da parte de Deus. A questão é, nós oramos para que Deus alcance corações e o Espírito Santo liberte pessoas que estão envolvidas, comprometidas e às vezes arrasadas através desse vício. Nós cremos que Deus tem poder para poder tirar de lá, né? Pastor Luiz, está conosco a Rosimari Santos, o Wellington Arruda de Jardinópolis, Edson Porto e a Jaqueline de Catanduva. O Wellington Arruda que me pediu ajuda para ver os estudos, pastor. Ah, tá, que não estava conseguindo Deus baixar, abençoe, mas deu Wellington. certo, né, irmão? Deu certo, tudo certo. Maravilha. Se algum faltar, né, de novo fazendo menção, tá na descrição aí do vídeo. Você pode acessar o link, tem o material disponível lá. E esse slide que os irmãos viram agora há pouco, que o Elton colocou, também está lá. Compartilhe com a igreja, dê estudo para a igreja, né? Multiplique, isso é importante. É isso que nós queremos. O Mateus Valente, de Eldorado do Sul. Ele está em casa? Está em casa, saiu do hospital, graças a Deus. Deus agora abençoe, sim. meu Mateus. Um abraço apertado, meu Mateus, também a irmã Ju, né? Que estão lá em Eldorado do Sul, pastor Sidney, toda a igreja de lá. Pastor Januário, que está conosco, irmã Eveli, graças a Deus, né? Irmão Anderson Oliveira de Araraquara, que Deus abençoe, Anderson Oliveira de Araraquara. A irmã Dorinha, lá de Ibitira, Minas Gerais. A irmã Maria do Socorro, a irmã Ivanir Feller. Maria do Socorro, eu creio que é a mamãe do pastor Everaldo. Ah, é? Deus abençoe, irmã Maria do Socorro, lá então de Leme. O Gabriel Próspero está conosco. Gabriel Próspero, o Gabriel Próspero. Seja bem-vindo sempre, meu querido. A irmã Tercília, da Barra Bonita, também está ligada com a gente, né? A irmã Josiele e Jackson, também lá de Eldorado do Sul.
que estão participando conosco. Irmão Amador, lá de Catanduva. O O amado, irmão amado. Seu sogro amado. Isso. Irmão Valdemir Araújo, de Matão. Deus abençoe o irmão Valdemir de Araújo. A irmã Miriam Gomes, também aqui da Igreja de Lençóis Paulistas. Que Deus abençoe, né? Nossos irmãos. O irmão Anderson, lá de Araraquara, né? Cita 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 6, verso 9. E irmão Anderson, né? O texto-chave, inclusive, que nós estamos aqui trabalhando, né? E lemos na abertura da nossa live. E é o fio condutor para todo o nosso estudo, né? A irmã Ivanir Feller, um abraço apertado. Pastor Luiz, nós precisamos ir em igrejinha, né? Participar do culto com os nossos irmãos lá, né? A irmã Ivanir, tive o prazer de conhecê-la lá em Eldorado do Sul, né? Quando eu fui embora para casa, irmã Ivanir, né, desejo no coração de estar aí. Então nós precisamos voltar para participar de um culto lá em igrejinha, cidade linda, né? Os irmãos abençoados, irmã Ivanir, uma bênção, E eu né? gostei que o senhor falou, nós precisamos, pastor. Né? Fiquei feliz, rapaz. Você vai comigo. Amém, glória a Deus. Aí. Eu amo esse homem aqui. Eu até brinquei, né, com a irmã Ivanir, falei assim, porque eu tenho uma tia, né, que é a irmã de mamãe, que chama Ivanir também, né? Sim, sim. Graças a Deus. Então, lá de igrejinha. Deus abençoe ricamente aí, né, a irmã Ivanir. Então, fiz menção aqui do irmão Anderson, né? O irmão Anderson faz mais um comentário. Esse assunto é muito carente e precisa de um certo cuidado, né? O dinheiro em todas as áreas é complicado, se não tiver cuidado, né? Então, ele está dizendo aqui que é necessário ter esses ensinamentos. Deus abençoe, né? Nosso irmão Anderson. Com isso também a gente vai, de certo modo, se os irmãos perceberam aqui, até tratando de uma boa organização financeira, né? Que é importante. Então, vamos dar esses toques aqui na continuidade, né? Aliás, já dizendo, dia 12, é dia 11 ou 12? 12. 12 de julho, Julho. segunda versão, né, do estudo, palestra, Finanças na Ótica Bíblica, em Catanduva, domingo de manhã. A primeira foi maravilhosa. Foi no mês de fevereiro? Não, dezembro, né? Foi em dezembro. Dezembro. Os irmãos que participaram lá vão abrir, pastor Luiz, a palestra, essa segunda, vamos dizer assim, né, edição, contando o testemunho de bênçãos que receberam aplicando esses conceitos. Olha que coisa gloriosa. Muito lindo. E aproveitando, se você quiser nos mandar um pequeno testemunho sobre alguma experiência que você teve com os jogos de azar, mande. Vai ser uma bênção para a nossa live. Eu não tinha pensado nisso. Boa, né? Eu falei com o Claudinei Evangelista, Novo Horizonte, ele mandou escrito, né? Eu falei, manda em vídeo, vai dar 1 minuto de vídeo só. Mas ele estava trabalhando, ia dar tempo de chegar, mas para a próxima ele vai mandar, com certeza. Inclusive a gente, né, publica aqui, a gente transmite aqui, né? E aí, pastor Luiz, se me permite, né, vamos dizer assim, ancorar em cima da sua ideia, que foi muito boa, não só sobre, né, o jogo de azar, qualquer outra situação ou tema que a gente já tratou aqui ou não, eu tenho certeza que a gente consegue conectar com o nosso conteúdo, né? É uma forma de você participar também. Eu sei que eu estou devendo, o irmão Elton está devendo também, nós estamos devendo junto, eu e ele, né? Aprendermos a como trazer irmãos de fora para entrar no OBS. Porque nós transmitimos, quem estiver ouvindo a gente, que talvez tenha um pouquinho mais de familiaridade tecnológica, nós transmitimos usando o OBS. Por que a gente não transmite usando o OBS também no Instagram? A gente só transmite pelo YouTube ou Facebook, porque a gente não sabe. O OBS permite. Ele permite transmitir Instagram, permite transmitir Facebook e outras plataformas sim. mais aí, né? Por que a gente só usa o YouTube? Porque é o que a gente sabe. Tá bom? Porque alguém me perguntou, mas por que então que você não convida lá, né, os pastores para participar? Alguém de outra cidade abre o espaço para entrar na live ao vivo aqui e participar? Porque a gente usa o OBS e para fazer isso tem que abrir uma outra situação aí, né, com fone de ouvido e dar acesso e a gente não sabe ainda, né? A gente vai aprender. A gente vai aprender. Porque podemos também com isso abrir a oportunidade para alguém dar o testemunho ao vivo aqui. Sim, muito bom, pastor, muito bom. Vamos fazer. Mas por enquanto, grave o vídeo, se porventura não conseguir gravar o vídeo, ainda que for escrito, que assim seja, né? E a gente, o pastor Luiz depois faz um vídeo com o Iá, né? Para poder contar. Não é? Dá certo também, tá bom?
Bom, enfim, meus queridos irmãos, acho que é isso, né? Queremos agradecer imensamente a participação de todos vocês. Então, na próxima sexta-feira, que vai ser hoje é dia 12 e dia 19, né? 7 dias é isso, dia 19. Então, nós estaremos aqui nesse mesmo horário participando. Amanhã, permitindo Deus, participamos lá com os irmãos do Sertãozinho do culto à noite. No próximo sábado, que é dia 20, é isso, né? Com os irmãos lá em Mirassol. Que bênção, né? Lá na igreja de Mirassol. E eu tenho certeza que Deus vai dando graça e fortalecendo em tudo, né? Deus abençoe a Amém. todos, né? Chegou o nosso horário. E convide, compartilhe o link, compartilhe, né, o canal, se inscreva quem não é inscrito, e isso vai ajudando, né, a gente a aumentar aí o nosso leque de cobertura, onde essa palavra pode chegar com certeza, né, Pastor Luiz? Depende de nós. Isso. Vamos ficar em pé então, vamos agradecer a Deus pelos nossos irmãos que aqui estão. Queridos, né, quem estiver conosco ainda aí, agora, né, às 9 horas, nós estamos iniciando aqui o período de oração, né? Como nós sempre fazemos sextas-feiras, os irmãos já estão chegando aqui. Então, se alguém quiser ainda deixar, né, um pedido de oração, dá tempo. O irmão Rafael está anotando ali e a gente apresenta aqui no altar de Deus. Tá. Então, o irmão Rafael está dizendo que a irmã Ivanir, né, já deixou o pedido aqui de oração para a igreja, lá em Igrejinha, e o irmão Anderson para a igreja de Araraquara. Nós vamos então aqui apresentar no altar de Deus logo mais, tá? Se você tiver aí também um pedido para fazer, deixa aqui, a gente anuncia e estaremos orando ao favor de todos. Então vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e por tê-lo aqui conosco. Senhor Jesus, Sim, nós mais uma vez oramos em teu nome, agradecidos por esses minutos que passamos aqui, Sim. reunidos diante de ti, transmitindo a tua Dá-nos palavra, tua bênção. tratando de um tema tão importante, tão necessário, Sim, meu Deus. como foi dito aqui pelo nosso irmão Anderson, carente, Sim, meu Deus. mas eu quero pedir a ti, Senhor, que a nossa Dá-nos palavra tua esteja bênção, misturada, meu Deus, ao teu Espírito, à tua unção, para que Sim, aqueles meu que a ouvirem sintam-se impactados por ela, não pelo nosso mérito, não pela nossa força, mas pelo teu Sim, meu Espírito. Deus. É isso que nós pedimos, e essas vidas sejam salvas, sejam, meu Deus, arrebatadas Sim, meu Deus, das mãos e das garras do inimigo e venham para a tua luz e para a tua glória maravilhosa. É o que nós Sim, queremos e nós pedimos e nós oramos sobre a vida de todos. Abençoe, Senhor, cura, transforma e liberta. Eu creio que o Senhor assim faz e nós oramos em teu nome agradecidos. Amém. 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 Pastor Luiz, palavra final. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoareis. Amém. Até a próxima. Trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar-se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor.